ou em perícia, né? Além disso, logicamente, para apuração de qualquer infração, seja ela administrativa, seja ela civil, seja ela criminal, culposa, deve haver a previsão na lei. Isso é importante. Todo concurso cai isso. Então, essa pesquisa que eu andei fazendo, inclusive eu enviei no grupo aí a questão as questões que mais caem nas provas da OAB, que mais caíram nos últimos 5 anos, e uma delas é exatamente essa questão da administração e a responsabilidade da administração com base no que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 27, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, né, prevê lá a responsabilidade objetiva da administração pública, porém, aqui é que entra o ponto importante para melhor estudar, quando a responsabilidade se der pelo direito de regresso é quando a administração pública ela responde perante o administrado, mas depois ela vai buscar o regresso lá no servidor público, vai tentar culpar o servidor público, em consequência, fazê-lo ressarcir o custo que ela teve, a administração pública, quando ela teve que indenizar aí por uma ordem judicial o administrado, né? Então, veja que ela tem o direito de regresso. Isso está previsto na segunda parte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, só que nesse caso a responsabilidade é subjetiva. Lá no primeiro caso, a responsabilidade é objetiva. Então, não há necessidade da responsabilidade ser provada na questão do dolo da culpa. Então, não precisa nada disso, né? Mas, para que a administração pública possa responsabilizar o agente público, ela terá que provar que esse agente público agiu com dolo ou com culpa, né? E nesse caso da improbidade administrativa agora não tem mais, agora tem que provar somente a culpa. Então não existe mais, aliás, somente o dolo, né? A culpa no sentido amplo, né? Somente o dolo, né? Então somente o dolo, ou seja, provar que o agente público tinha a intenção de cometer improbidade administrativa, ou se não ele assumiu o risco de cometer aqueles atos lá constantes, tanto do artigo 9º, quanto do artigo 10, quanto do artigo 11, da Lei 8.429 de 92. Então, é importante que nós tenhamos essa ideia de que a administração pública, já que ela vai alegar, e quem alega e que tem que comprovar, isso também na infração administrativa a respeito de todas as outras, né? Como se pode ver no artigo 36 da Lei 9.784 de 99, que nós vamos estudar lá no direito administrativo, a Lei 9.784 de 99, é a lei do processo administrativo, e traz lá que o ônus da prova é daquele que alega, né? Então, toda vez que se colocar na balancinha, lá no devido processo legal administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né? Lá que quando se fala em processo, a primeira ideia que vem na cabeça, a nossa cabeça, né, todos nós, a garantia do direito de defesa, né? A garantia do direito de defesa é previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, quando diz que a obrigação do Estado, para que ele possa julgar e, se for o caso, condenar alguém, ele terá, então, que, logicamente, acusar. E se ele tem que acusar, ele tem que provar, né? Está lá, tanto no processo administrativo, quando o sujeito ativo comete uma infração administrativa, conforme prevê o artigo 36 da Lei 9.784 de 99, ou se for uma infração civil, o que prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. E se for uma infração criminal, ou seja, um dano para a sociedade, aí está previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal. É importante que os senhores tenham essa ideia na cabeça, né, para que possam aí ver como é que funciona, qual é o funcionamento do direito, né? Como é que ocorre o devido processo legal. Eu sempre digo
que o direito material é muito tranquilo, porque basta ler, né? A pessoa que sabe ler, ela vai lá e lê o direito material e entende. Agora, o problema é o direito formal. O direito formal é o processo. Isso é que é o segredo, né? O segredo de quem está aqui sentado nessas cadeiras não é exatamente o direito material, porque o direito material, os senhores têm o Google aí para ajudar, né? Agora, no direito processual, não, é aquele direito que já vem da pessoa, é subjetivo. Uns são melhores do que os outros, né? E melhores são aqueles que mais aprendem, né? Que mais guardam. E essa questão do ônus da prova é importante. Então, o ônus da prova, na verdade, é um componente interessante e extremamente importante para quem vai advogar, para quem vai fazer concurso para o Ministério Público, para quem vai julgar, né, fazer concurso para magistratura, tem que entender aí o funcionamento, né? Porque o direito, na verdade, é como se fosse um motor, né? Uma peça depende da outra. Então, a pessoa não pode chegar lá em juízo para colocar na balancinha sem saber se é ele ou se é o outro que tem que colocar as provas na balancinha, né? Então, nós temos essa determinação do momento certo de se fazer as coisas para que se possa obter um êxito aí, e quando chegar lá na sentença, a sentença criminal, por exemplo, do artigo 381 do Código de Processo Penal, ou cível, do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, o juiz não simplesmente deixar de julgar em função de que algum erro processual, né, foi cometido pelo advogado ou pelo promotor. Realmente é muito feio isso, né? Então, nós temos também no aspecto administrativo a mesma coisa, só que o administrativo é importante sempre frisar que quem vai julgar não é um juiz, né? Não é o juiz que julga a infração administrativa. Quem aplica a sanção, no caso da infração administrativa, é uma autoridade administrativa. Uma autoridade administrativa. Então, vejo que o julgamento da improbidade administrativa a partir da Lei 14.230 de 2021, ela passou a ser somente com análise da responsabilidade subjetiva, né? Pelo dolo, somente pelo dolo. Então, não existe mais a improbidade administrativa da forma culposa, ou seja, o agente público ele não comete mais improbidade administrativa por negligência, por imprudência, por imperícia. Então, na verdade, ou é dolo ou não é nada, né? E lá na questão da outra matéria que nós já conversamos, que é a Lei 13.869 de 2019, que é a lei que trata dos crimes de abuso de autoridade, né? Nós temos também a mesma situação, né? O crime tem que haver o dolo, então tem que provar o dolo. Então vejam que existe aí o chamado animus abutendi, né? Animus abutendi é quando a definição criminal, no caso do crime de abuso de autoridade, da infração criminal, ou da infração administrativa, no caso da improbidade administrativa, eu estou repetindo isso exatamente para que os senhores fixem essa ideia, né, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso é o mais difícil de entender no direito. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo em improbidade administrativa, eu estou falando uma infração administrativa. Mas ainda muitas pessoas, inclusive eu ouço aí algumas entrevistas na televisão, que as pessoas confundem improbidade administrativa com crime, né? Não tem nada a ver com crime, tanto que eu costumo repetir que ninguém vai sofrer pena por praticar improbidade administrativa. A sanção aplicada no caso da improbidade administrativa é uma infração administrativa, né? Aquelas previstas lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou no artigo 12, né? No artigo 12 da própria Lei 8.429 de 92. Já o caso da sanção criminal, no caso do crime de abuso de autoridade, aí sim já temos um crime. Então, nós temos uma infração criminal, né? E essa infração criminal, na verdade, ela caracteriza-se como uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, né? Então, nós temos aí, já verificamos o que é uma ação ou omissão típica, é aquela onde se tem que colocar na balancinha. Logicamente, no primeiro momento, quem coloca é quem acusa, e quem acusa, tratando-se de crime, isso é importante, quem acusa quando se trata de crime,
é o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que é o Ministério Público, né? Haja vista que todo